Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui para o nosso sermão do sábado. Comecemos com a oração. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu e terra, humanidade, te agradecemos assim, Pai Celestial, por esta noite. Vós nos permitir realmente realizar assim esse sermão para transmitir as tuas palavras para esses irmãos, essas irmãs aqui da cidade de Brumado. Por favor, Pai Celestial, esteja abençoando grandemente nossa vida e venha estar assim transmitindo a tua palavra nesta noite, Pai Celestial. Utilizando assim, Pai Celestial, desse instrumento, a pessoa que está aqui hoje, Pai Celestial, possa ser o instrumento da tua palavra. Te agradeço assim, Pai Celestial, pedindo a tua bênção nesta noite, pedindo a bênção para toda a região de Brumado, toda a Bahia, Pai Celestial. Nós possamos cada dia mais e mais, Pai Celestial, refletir realmente o caráter dos verdadeiros pais, dos Pais Celestiais em nossa vida aqui em Brumado, querendo assim nos esforçar cada vez mais para conseguir as grandes bênçãos. Pedindo assim tua bênção, Pai Celestial, para a nação do Brasil, que nós possamos vencer todos os problemas, Pai Celestial, que nós temos, também vencer os nossos problemas individuais e assim esforçar grandemente para o nosso testemunho. Te agradeci nesta noite, fazendo assim esse relatório, em nome de Zé Marcelino de Almeida, com a família central pela bênção. Adiu. Então, irmãos e irmãs, nesse sermão de hoje, gostaria de dar muita ênfase ao testemunho e principalmente também a nossa vitória, nossa vitória interna como famílias abençoadas aqui da cidade de Brumado. Então, cada vez que nós conseguimos bastante unidade, creio que a vitória será mais rapidamente conseguida. Então, nossa vitória realmente no evento da Verdadeira Mãe foi grande, mundialmente também no Brasil e consequentemente aqui na nossa região de Brumado, no estado da Bahia. Então, irei hoje transmitir um pequeno relatório para todos os irmãos, mostrando como foi as nossas atividades, começando foi 2 semanas antes, eu creio, que nós ficamos sabendo da nossa meta. Mas principalmente foi na última semana, a partir da quarta, da quinta-feira, que nós começamos a ter bastante unidade entre os irmãos, centralizado no pastor Anísio, que tinha determinado a meta do estado da Bahia de 700. Depois, nós sabemos que a meta era de 1.200 através da FUPM, E a FUPM do Brasil, determinou que o estado da Bahia deveria conseguir 1.200.
Então, nessa última semana, alguns irmãos conseguiram bastante vitória, né? Bastante unidade, através daquele grupo de líderes de home group, né? Então, através das mensagens que a gente ia passando, todos os irmãos conseguiram bastante unidade e conseguiu sair bastante resultado. E na sexta-feira foi onde a gente conseguiu bastante resultado, todos os irmãos começaram a dar bastante relatório, e um foi motivando o outro, e daí nós realmente conseguimos um número expressivo de pessoas que fizeram a inscrição. Então, apresentando assim um relatório, né, das inscrições para o Rally da Esperança do estado da Bahia. Então, aqui eu creio que foi a região de Brumado, né, da relatória daqui, mais da região de Brumado. Então, 81 membros fizeram a inscrição no site, né, no link, lá da sede central, e também 400 inscritos de pessoas, de nossos convidados. Então foram 450 pessoas que a gente conseguiu fazer a inscrição. Muitos membros determinou muito fortemente, então repetindo na quarta-feira à noite, na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado. Até próximo da hora do evento ainda tinha líderes dando relatório que estava conseguindo bastante inscrição, e foi até na última hora ainda estava a gente fazendo inscrição, né? Então todos ficaram muito contentes. O pastor Anísio também ficou bastante contente com o relatório que a gente passou, e o pastor daí também, até na última hora, o seu Anderson, continuando passando relatório para ele também ficou bastante contente, né? Eu creio que nosso relatório chegou até o presidente Coit e, consequentemente, ao reverendo Sansuquim. Então, 2.000 pessoas também, a gente enviou o link, né, para as pessoas se inscrever. Então, foi uma mobilização bem grande durante esses 3 dias finais, né? Quarta, quinta, sexta e no sábado. Na quarta-feira à noite, né, para quinta-feira, foi o dia que as pessoas começaram a se animar mais. Então, através dessa unidade, a gente conseguiu um número expressivo de inscrição. Então, eu gostaria de parabenizar a todos que atuaram muito nesse último dia e conseguiram dar bastante relatório. Então, nós vemos que quando a gente começa a dar relatório através do grupo, as pessoas se tornam tem mais unidade, né? Todos começam a ter bastante unidade e começam a animar realmente a todos do grupo. Então, eu gostaria de dar ênfase também. O presidente Coit está investindo muito agora para 25.000 pessoas, nós iremos enviar o conteúdo do princípio divino para essas 25.000 pessoas. E ele, falando no Rondoquê, ele diz, né, que é cerca de o máximo de 1% desses 25.000 pessoas que podem responder de alguma maneira. Então, agora ele está investindo por causa do isolamento, né, social. Então, temos que fazer testemunho dessa forma. Então, está investindo que a gente envie bastante os vídeos para muitas pessoas, né? Porque o número é muito baixo do máximo de pessoas que irão responder. Agora, o que preocupa realmente é o mínimo, que o mínimo é 0. Então, por isso que ele está dando ênfase para mandar para bastante gente. Então, o testemunho através do WhatsApp, né, nós estamos investindo bastante agora para chegar a um número grande de pessoas. E também, durante esse período também que a gente fez a mobilização para o evento da Verdadeira Mãe, então muitas pessoas conseguiram, bastante pessoas que estavam dispersas. Então, vemos que essa atividade através do WhatsApp, nós poderemos ter um alcance muito grande. Então, falando da minha parte realmente, né, eu estou dando um sermão, então eu posso falar por mim. Eu recuperei cerca de 40 pessoas que estavam dispersas no meu WhatsApp, assim, que eu não tinha WhatsApp. Então, consegui 40 pessoas. Dessas 40, eu enviei para 12 os vídeos, né, mais concretamente. Depois, na verdade, os vídeos eles não estavam respondendo. Então, eu mesmo fiz a leitura do princípio divino, cerca de 3 minutos e meio máximo, que eu fiz a leitura.
Então, com a leitura um pouco curta, então as pessoas responderam rapidamente. Então, 5 responderam desses 12 que eu enviei o vídeo, e já comecei a ter algum tipo de relacionamento com essas pessoas. Elas responderam, e aí comecei a ter algum tipo de conversa com eles. Então, você vê que quando você se mobiliza, as pessoas realmente a gente pode conseguir bastante pessoas para fazer relacionamento. E na verdade o presidente Coit nesses últimos dias está investindo bastante no Rondoquê, na parte do guia interno, que é para a gente primeiramente passar os outros estágios, né? Então está investindo para ensinar nós como fazer testemunho, como começar testemunho. Então o testemunho realmente começa a partir de quando você faz relacionamento recíproco com as pessoas, entra numa ação de dar e receber. Então, no começo, realmente, as pessoas elas não vão responder para nós, né? Então, a gente tem que vencer essa primeira barreira de você conseguir que a pessoa abra a porta do coração. Primeiramente, o primeiro relacionamento, pouquinho, que a pessoa vai falar oi, bom dia, alguma coisa assim. Mas se nós não aprofundarmos mais, então não chegaremos àquele primeiro nível que é ter o relacionamento de amizade. Nem aquele primeiro relacionamento não vai chegar. Mas quando você investe um pouco mais, investe perguntando alguma coisa do dia da pessoa, aí surge uma ação realmente com aquela pessoa, e daí surge mais oportunidade de ter relacionamento, né? Então, se não ultrapassa aquela primeira barreira, então fica difícil. Por isso que no sábado, realmente, do evento da Verdadeira Mãe, então eu investi bastante também no Facebook, conversando com as pessoas no Messenger, né? É quase igual ao WhatsApp, né? Um pouquinho diferente. Mas mandando para muita gente, perguntando e tudo mais, eu recuperei bastante pessoas dessas que me passaram o WhatsApp. Então, realmente essa atividade que a gente está fazendo de mídia social, utilizando as mídias sociais, poderemos recuperar bastante gente que estavam dispersos. E eu creio que algum dos irmãos pode ter o Facebook, né? Então, no Facebook, utilizando mensagem também, a gente pode atingir bastante pessoas. Então, essa parte do testemunho que a gente está investindo agora, não podendo falar com as pessoas pessoalmente, mas usando o WhatsApp você pode realmente falar com as pessoas. Então, dessas 2 últimas semanas surgiu mais uma pessoa para fazer 1 a 1, que foi um primo meu que já tinha tempo que eu fazia oração para ele e ele não respondia nada, né? Eu mandava mensagem. Comecei algum tipo de relacionamento com ele pessoalmente, mas depois a gente se afastou por causa do isolamento social. Mas no WhatsApp, sempre mandando mensagem para ele e, na verdade, no dia de domingo ele mesmo me ligou pedindo que queria conversar. Então, durante essa conversa com ele de 3 horas e contando bastante coisa da vida dele, quando o presidente estava falando essa semana no Guia Interno, a gente tem que ultrapassar o sentimento de não querer amar, né? Não dar atenção para a pessoa, de 10 minutos você já se sente sufocado, de não ter mais assunto. Então, realmente a gente, quando faz testemunho realmente com o coração, então com capacidade de escutar a pessoa, de algum momento você deve ofertar a palavra realmente do princípio divino, mas primeiramente tem que escutar todo o problema da pessoa. Então, esse meu primo começou a falar do sofrimento que ele tinha e tudo mais, com a pessoa que estava dando algum tipo de perseguição para ele. Então eu contei a experiência da minha vida, né, também no trabalho, de como eu consegui vitória. Então ele teve bastante vontade de começar a praticar também com essa pessoa. Não sei se ele fez, mas o que eu queria colocar é que realmente essa parte de escutar a pessoa e a pessoa confessar alguma coisa da vida dela, algum sofrimento, e daí que você escutando aquela pessoa já surge bastante, levanta bastante condição, onde a pessoa realmente abre a porta do coração. Então essa parte do testemunho se torna bastante interessante. Se a gente não ultrapassar esse primeiro nível, realmente a gente não poderá nos tornar pessoas que são os messias tribais, realmente, né?
que nós temos essa posição que o verdadeiro Pai nos deu. Mas a posição do Messias tribal é a posição que o Messias tem que ter amor e tem que ter palavra, né? Se o Messias não tiver amor e palavra, realmente ele não se torna o Messias tribal. Então, agora que nós estamos nesta posição, os Messias tribais celestiais, foi o que a verdadeira Mãe declarou para nós. Então, devemos realmente estudar bastante o princípio divino. Agora, eu mesmo, pensando, né, que o presidente falou, né, depois de 120 vezes que você lê o princípio divino, você se torna líder, mais de 100 vezes. E analisando agora, chegando ao número de mais ou menos 160 vezes que eu li o princípio divino, então está surgindo bastante pessoas onde eu posso realmente transmitir as palavras do princípio divino. Então, primeiramente, a gente tem que ter condição de leitura realmente do princípio divino. Então, todos vocês, creio que está fazendo rondoquê, né? Todas as pessoas, né? Então, tem que fazer muita leitura do princípio divino. Depois vai surgir a oportunidade, se você passar pelo menos de 70 vezes que lê o princípio divino, então aí você vai ter conteúdo de palavra para passar realmente para os filhos espirituais. Antes de ultrapassar essa barreira de ler muito o princípio divino, realmente vai surgir muita dificuldade na hora de dar palavra. Mas essa parte que o verdadeiro Pai inspirou para nós para fazer um a um, somente a leitura do princípio divino já surge bastante pessoas que vai estar interessada na leitura. Mas a gente não deve pensar que não tem capacidade de fazer conferência, porque somente a leitura do princípio divino já é conferência. Então, isso não estou falando somente por mim, o presidente Coit já falou isso inúmeras vezes. E agora é nossa oportunidade. Todos aqueles que pensam que não tem capacidade de fazer testemunho ou que não tem capacidade de dar conferência, somente a leitura do princípio divino já é conferência. E eu realmente agora, né, lendo somente 3 minutos, uma pequena experiência de 3 minutos, as pessoas já respondem realmente para as palavras do princípio divino, que são muito fortes. Então, o que eu queria dar ênfase realmente, através dessa parte que a gente fez a mobilização, e conseguiu um número alto de 450 pessoas, é isso. Quando você faz relacionamento com as pessoas, aquelas pessoas que são seus amigos, eu sei que todo mundo tem algum amigo, e não é pouco, né? E principalmente aqui na Bahia, quando as pessoas utilizam bastante o WhatsApp. Então, essas pessoas realmente vão responder para vocês, né? Claro, né? O presidente Coit hoje falou, né, no rondoquê que ele fez, na verdade, foi do dia de ontem, mas a gente assistiu hoje. Que o profissional no testemunho é aquele que percebe que realmente não vai chegar a 100%, né, das pessoas que você faz relacionamento recíproco, não é 100% delas que vai se tornar membro. Então, cada um tem um tempo para se tornar membro, mas através de um a um as pessoas realmente chega um número muito alto, né? Então, a probabilidade das pessoas que completam um a um se tornar membro é de 65%, né? Já foi feita essa pesquisa, né? Então, se a gente completar a leitura do princípio divino, que já é conferência, as pessoas se tornarão membro. Mas isso deve investir pelo menos 30 horas, né, de leitura com essa pessoa, de cuidar e amar. Então, também o presidente Coit deu ênfase hoje que a gente não deve desesperar para dar a palavra. Primeiramente, tem que vencer a parte que a gente tem que amar a pessoa. Essa é a parte que a gente deve observar. A gente tem que realmente estar ultrapassando esse limite do amor, que é a primeira parte de escutar. Quando você ultrapassa essa primeira parte, as pessoas aí você vai ter oportunidade de falar. O presidente Coit estava falando para a gente, né, que tem que perceber o momento de dar palavra. Mas antes tem que ter a primeira parte, que é realmente amar as pessoas. Você deve abrir a porta do coração das pessoas. Então, eu estou lembrando de uma pessoa que eu fiz um a um, até a parte de ressurreição com ela. Então, eu conheci ela com meia hora de conversa com essa pessoa, ela já estava contando toda a vida dela, né, para mim. Então, quando a gente realmente se torna profissional em fazer com que as pessoas abram a porta do coração, então tem muita coisa que as pessoas têm sofrimento e quer falar. Então, a gente tem que ter essa capacidade realmente de escutar.
de escutar as pessoas que estão sofrendo de alguma maneira. Então, se a gente não perde a paciência e logo quer dar a palavra, realmente, as pessoas vão embora e não vai ter resultado nenhum. Então, temos que realmente, não é só mandar o vídeo, tem que ter algum tipo de relacionamento com essas pessoas, né? Então, é isso que eu queria dar bastante ênfase agora, né? Entrando realmente na parte do nosso sermão, né? Que eu tinha preparado uma palavra para essa semana, né? Na verdade, era para a semana passada, mas como a gente estava investindo bastante para o Rally da Verdadeira Mãe, que seria no sábado, então eu realmente esforcei mais para o Rally, né? Então, mas a palavra que eu tinha preparado, né, é o sacrifício do Messias. Então, o Messias só foi Jesus e o verdadeiro Pai, né? São eles que realmente sacrificaram suas vidas em prol realmente da humanidade, né? Então, eu queria passar uma ideia realmente do curso do Messias que está no livro, né? Esse livro novo, né? Esqueci o nome. A Vontade de Deus e o Mundo, né? Então, nesse livro, o verdadeiro Pai fala sobre o sacrifício do Messias. Agora não estou lembrando a página, mas eu creio que é 132, mais ou menos. Então, quem é Abel? Abel é aquele que pode restaurar os objetos de Deus, de amor, de volta para Deus, seguindo através do caminho de dificuldades. Então, o Abel é a pessoa que tem que restaurar os objetos de Deus, né? E os objetos do amor de Deus seria realmente as pessoas que estão perdidas pela sociedade. Então, nós temos que, na posição de Abel, todas as famílias abençoadas têm que estar na posição realmente de Abel perante as famílias do mundo. Então, todos nós devemos investir fortemente para trazer os objetos do amor de Deus de volta para Deus. Então, o verdadeiro Pai está falando, né, que Abel é essa pessoa. Então, se a gente realmente não investir para trazer essas pessoas que estão perdidas no mundo de volta para Deus, então não poderemos carregar o nome de Messias tribais celestiais. Então, é essa parte que o verdadeiro Pai nos deu, né? O Messias tribal celestial é aquela pessoa que pode realmente se tornar Abel. Somos todos nós, né, que temos que atingir esta posição. Então, realmente essa posição não é atingida facilmente, né? Então, Jesus já, né, percebendo, né, o caminho do verdadeiro Pai, ele falou em Lucas 18:8, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, Jesus já estava prevendo que o caminho do verdadeiro Pai, o caminho do Messias, seria um caminho muito... O Senhor de segundo advento iria sofrer muito, porque as pessoas realmente não daria chance realmente para o Messias ter um caminho fácil. E esse é o caminho do Messias, é o caminho do sacrifício, porque realmente o verdadeiro Pai não encontrou nenhum realmente cristão que pudesse seguir ele completamente, né? Mas realmente os cristãos deram perseguição ao verdadeiro Pai. O verdadeiro Pai realmente, o presidente Coit insiste, né? Bate na tecla muitas vezes, né? 1945, o verdadeiro Pai também falava sempre, né? Ele voltava a 1945, onde as pessoas realmente, todo o cristianismo fracassou mundialmente. Então, todo o cristianismo, na verdade, deu perseguição para o verdadeiro Pai, em 1945. Então, todo o fundamento mundial do cristianismo foi perdido. Então, esse é o caminho do Messias. Daí o verdadeiro Pai teve que passar um curso de 40 anos para abrir de novo o caminho do Messias, né? Abrir aquele caminho que tinha sido preparado por 2000 anos por Deus. Foi perdido porque o cristianismo fracassou. Então, esse curso que o verdadeiro Pai teve que trilhar foi de 40 anos. Assim, ele deve subjugar Caim, através do coração de amor. Essa parte de subjugar Caim, né, na verdade, né, é subjugar por amor, um caminho natural que Caim realmente reconhece que ele amou completamente. Então, o caminho do testemunho, o caminho dos Messias tribais celestiais, é somente o caminho de subjugar naturalmente, né, Caim. No nível horizontal, Abel está na posição de Deus. Então, nós nos colocando nesta posição de Deus,
como Moisés era Deus perante o povo israelita, nós também, perante o mundo, nós temos que estar nesta posição de Deus. E a posição de Deus é o caminho de sacrifício, realmente. Quando a gente sai para dar testemunho, realmente as pessoas não querem ouvir ninguém falar sobre testemunho, é mais uma igreja. Então essa é a primeira parte que a gente tem que passar pelo caminho de servo do servo, de sofrimento. Tal como Deus ama o homem decaído, Abel deve ter o coração de amor em direção a Caim, restaurá-lo ao risco de sua própria vida. O caminho de Abel é o caminho de sacrifício. Desta forma, o amor de Deus pode ser realizado na terra. Então, o caminho de Abel realmente é aquele caminho realmente que aguenta e sofre, né? Amando Caim. Caim realmente não tem o coração realmente centrado em Deus, mas na verdade Caim está pronto para acusar Abel, né? E dar perseguição para Abel. Mas esse é o caminho do Messias realmente, que tem que pagar a indenização no lugar de Caim. Nós realmente fazendo testemunho, eu lembro-me de quando estava de membro interno em Campo Grande, 40 membros fazendo testemunho durante 70 dias, nasceu só um filho espiritual, né? Durante esse período de tempo. Então, o presidente Coach falando agora, né, me veio na memória, né, ele falando, né, quando faz fundamento, junto o fundamento de todo mundo, em algum lugar vai surgir resultado. Então, se todos nós, membros aqui de Brumado, todo o estado da Bahia, investir muito fortemente no testemunho, então em algum lugar vai surgir o resultado. E nós não devemos imaginar que é somente as pessoas que é os meus convidados que vai nascer, mas através do fundamento de nossa unidade com o pastor Anísio, então poderemos conseguir algum resultado, alguém vai colher esses frutos. Então, no nível nacional está surgindo bastante, já está surgindo algum resultado, né? Que o presidente Coito declarou, na verdade, que foi um resultado grande. 48 membros novos, né, surgiram depois do início do isolamento social da pandemia. Então, todo domingo, 7 horas da noite, tem a vigília do estado da Bahia unificada. Então, daqui de Brumado está entrando poucas pessoas realmente. Então, está faltando muitos irmãos. E eu creio que para as pessoas jovens não é difícil entrar pelo Zoom, para fazer 40 minutos de oração centralizado, que isso é uma condição, foi estabelecida não por nós aqui como Estado da Bahia, como líderes, mas foi estabelecido diretamente pelo presidente Coito. Então, nós estamos fazendo a união, mas é um grupo pequeno, então esse grupo tem que inflar, tem que ser um grupo grande. Quanto mais pessoas, então se torna melhor para a vitória, né? Então a condição se torna grande quando muita gente está fazendo condição. Então imagine, né, eu declarar guerra para todo Brumado, então 68 mil pessoas lutando contra uma, a derrota já é bem certa, né? Então quanto mais pessoas estiver gritando, fazendo oração, então mais rapidamente a gente vai conseguir vitória, né? Então essa unidade dos irmãos é que vai determinar a vitória. Quanto nós levantamos condição de indenização, quanto se a condição for muito pequena, então na verdade o resultado será muito pequeno, mas se muita gente entrar para fazer a condição, então o resultado será muito maior. Todos inclinam suas cabeças para aquele que ofereceu sua vida. Então realmente, né, quem vai receber os frutos somos nós, né? Que realmente, se oferecermos nossa vida, então, daí Satanás vai realmente levantar as mãos, né? E declarar que nós ganhamos vitória. Mas, se nós não oferecermos nossa vida em prol de Caim, realmente Satanás não vai soltar Caim. Assim, a história de Abel se tornou a história de derramamento de sangue. Então, se todos vocês lerem a Bíblia, na verdade, o caminho de Abel foi esse caminho, que Abel, os profetas, na verdade, todas as figuras centrais, toda a figura Abel, ele teve que morrer realmente, né? Este é o caminho fundamental da Bíblia. Mas, na verdade, né, nós, os messias tribais, né, nós não precisamos morrer realmente, fisicamente, mas morrer realmente, matar o eu negativo, né?
Ou aquele eu que quer dormir mais, que quer descansar mais, que quer viver uma vida mais confortável. Então o que nós temos que matar é o eu falso. É isso que nós temos que dar ênfase, né? Nós devemos oferecer nossa vida para Caim, mas é aquela vida que não quer servir para Caim, não quer amar. É isso que a gente tem que matar, o eu que não quer amar. E surgiu o eu original, que é o caminho do Messias, o Messias tribais. Assim como o verdadeiro Pai que ofertou tudo em prol de salvar o mundo caído. Aqui também, né, Jesus declarou, né, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer um que a perdê-la, salvá-la-á. Então, realmente, nós não queremos perder a nossa vida, mas nós não queremos perder a nossa posição, aquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, a vida confortável. Então, mas quem quiser preservar essa vida vai perder, e todo aquele que negar essa vida falsa vai ganhar no final. Então, o Messias realmente é aquela pessoa que nega realmente o mundo satânico, né? O mundo de fora, para viver uma vida com Deus. Então, imaginando, né, se o mais gostoso é viver com Deus, por que as pessoas realmente preferem viver tomando cerveja? Será porque que as pessoas não, se Deus, a vida mais gostosa é com Deus, por que as pessoas realmente, a maioria da população, prefere viver realmente junto com o mundo satânico? Então, esse vai determinar se você vai ganhar a vida ou se você vai perder. A vida, na verdade, vivendo uma vida centralizada no egoísmo, é essa vida realmente que nós vivemos, centralizada no conforto, meu e da minha família, né? Esquecendo realmente o caminho de Deus. Então, se o caminho de Deus, se nós, como pessoas religiosas, declaramos que a vida de Deus é melhor, então nós temos que realmente viver essa vida, porque a pessoa que vive uma vida bebendo cerveja e uma vida centralizada na vida confortável, realmente essas pessoas elas só serão movidas para o lado de Deus realmente se nós formos capazes de mostrar que realmente o amor de Deus é melhor do que o amor mundano. Então realmente nós devemos seguir por este caminho, né? Quão miserável é Deus, que tem estado nesta posição, dirigindo a providência histórica. O Messias é aquele que conduz as responsabilidades do mundo inteiro e diz para Deus: descanse, por favor, me dê toda a cruz, o caminho de toda a indenização. Então, realmente, pensando no caminho de Deus, irmãos, realmente, esse caminho realmente, será que nós estamos acreditando que esse caminho de Deus é o caminho que nós iremos seguir? Será que nós temos essa capacidade de falar para Deus, realmente descanse, que eu vou seguir pela cruz, pelo todo o caminho da indenização? Porque o caminho da indenização é aquele caminho que você realmente nega o mundo e pensa realmente, né, que Deus é o seu Pai, né, que você pode viver com Deus realmente 24 horas por dia, né? Então, pensando desta maneira, este é o caminho realmente que nós devemos seguir. Este é o motivo pelo qual Jesus orou no jardim de Getsemane: por favor, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Então, o caminho do Messias é esse realmente, que luta realmente para estabelecer a vontade de Deus a qualquer custo. Então, esquecendo realmente essa vida confortável, né, que nós temos vivido. Então, o caminho realmente dos Messias tribais é este caminho realmente, né, de seguir pelo caminho do curso que a verdadeira mãe está seguindo, né, esquecendo realmente o conforto nosso, né? Se Deus está sofrendo no mundo espiritual ou no mundo terreno, então o Messias tem a missão de suportar todo o sofrimento de Deus. Portanto, mesmo se o Messias sofre, ele nem mesmo pensa sobre isto como um sofrimento. Então, nós realmente, como os Messias tribais, né, celestiais, só poderemos, né, nos colocar numa posição realmente de objeto de Deus quando nós realmente tomamos a posição de Deus. Então, quando estamos dando testemunho,
Não devemos pensar realmente do ponto de vista nosso, mas devemos pensar no ponto de vista realmente de Deus. Se nós iremos colocar Deus em primeiro lugar, né, em todas as circunstâncias para amar o convidado de testemunho ou o filho espiritual. Não importa quanto façamos, devemos sentir arrependimento diante de Deus. Como homens decaídos no caminho de fé, não podemos encontrar qualquer coisa como orgulho pessoal, não importa quanto busquemos por isto. Então, realmente esquecer qualquer coisa centralizada na vida mundana, realmente. Claro, né, que todos nós precisamos de trabalhar para ganhar o nosso sustento da nossa família, mas jamais esquecendo que a nossa prioridade principal é ganhar vitória como Messias tribal celestial. O que foi a queda? Tudo era observado a partir do ponto de vista autocentrado, e o resultado era a reclamação. Finalmente houve rebelião, portanto, reclamação não é permitida para fiéis. Então, quando começamos a reclamar, realmente nós tomamos aquela posição de Adão e Eva e do arcanjo, né? Que realmente reclamaram e começaram a se rebelar contra Deus. Então, os Messias tribais celestiais não é permitido a eles reclamar nada contra Deus ou os verdadeiros pais, nem nada contra nossas figuras centrais. Realmente não temos que estar nesta posição de reclamação, né? Uma vez que você comece a vida de fé, você deve negar a consciência de si mesmo. Não compare. Pedro teve que aprender a mesma lição. Quando ele foi dito sobre a cruz por Jesus, Pedro perguntou para Jesus o que aconteceria a João. Jesus disse a ele: "Isso não importa, apenas me siga." Uma vez que começa a comparar sua situação com os outros, você começa a reclamar. Os olhos com os quais você compara são os olhos de Satanás. Esses olhos herdados da linhagem de sangue do arcanjo. Então, nesse caminho de fé, realmente, nós não podemos comparar a vida nossa com a vida de alguém que realmente, ao nosso olhar, ao nosso ponto de vista, aquela pessoa está sofrendo menos que nós ou está levando uma vida mais abundante que a nossa. Então, não devemos comparar jamais. Porque Jesus disse para Pedro: "Esquece, João, siga-me você, faça a minha vontade você, o que eu estou lhe pedindo." Assim, apague cada pedaço de egocentrismo. Quando você nega completamente centrado em Deus, o resultado é que você pode sentir completamente reivindicado por Deus. Liquidação completa resultará em indenização completa. Indenização completa abre o caminho da restauração. Então, por que a gente tem que seguir pelo caminho da indenização? É porque o caminho do Messias é este caminho. O caminho do Messias tribal celestial só pode ser conseguido vitória através de indenização, né? Através de um pagamento. Então, o presidente Coit, ele falou uma palavra essa semana que emocionou muito, né? Que o verdadeiro pai falava, né? Eu tenho que pagar, né? Então, estando na situação mais miserável, o verdadeiro pai continuava falando, né? Eu tenho que pagar. Então, eu também, assumindo a responsabilidade como Messias tribal celestial, tenho que falar também, eu tenho que pagar o preço, né? Eu tenho que pagar pelo preço pela minha tribo, pelo menos pela minha tribo, né? Que tem muitos pecados dentro da minha tribo, né? Então eu sou responsável para recuperar a minha tribo. Aqui repousa a essência da religião. Se alguém não conhece essa essência, é realmente difícil seguir um caminho religioso. As escrituras religiosas não podem ser entendidas claramente. Se alguém faz um tremendo sacrifício em benefício de Deus, até mesmo o próprio Deus inclina sua cabeça diante desta oferta. Através de tal condição de indenização, tanto Deus como Satanás se inclinam suas cabeças. A perfeita recriação se torna possível através da perfeita negação. Por isso, não reclame na sua vida de fé. Você pode dizer: eu não posso dar mais nada, mas você deve concluir se pode ou não dar mais, somente após ter feito o seu melhor até a morte. Então, somente depois que você ofereceu tudo, é que você pode dizer: não tem mais por onde eu posso caminhar. Reclamar é essencialmente acusar Deus.
mas o homem deve reparar a Deus. Assim, nós, seres humanos, absolutamente não devemos reclamar ou dizer tais coisas para Deus. Então, quando realmente a gente reclama, realmente a gente está acusando Deus. Então, não temos direito de fazer isso de nenhuma maneira. Minha vida até agora tem sido assim. Eu nunca poderia me tornar um homem para reclamar. Embora eu tenha sido colocado na prisão e torturado a ponto de vomitar sangue, mesmo que o mundo inteiro se oponha a nós, podemos estar gratos se sabemos que nosso relacionamento com a esfera satânica está sendo cortado. É natural que recebamos oposição enquanto existir a esfera de ressentimento. Não reclame, sejamos gratos e sigamos nosso caminho em silêncio. Então, realmente o verdadeiro pai, ele conclui que não podemos reclamar por nada. Não devemos ter reclamação jamais em nossa vida de fé. Mas realmente nós poderemos seguir por um caminho de messias tribais celestiais quando nós pararmos de reclamar de nossa vida, de nossas dificuldades. Então, era essa palavra que eu tinha, né, realmente para hoje. Né? Então, gostaria de dar ênfase, né, para os irmãos que nós devemos participar da vigília no domingo, às 7 horas da noite, às 19 horas. Todos nós temos que participar. Continuar também enviando os vídeos, né, e buscando aos nossos, realmente nossos convidados, né, para dar amor. Ok? Vou fazer uma oração para a gente terminar esta parte da palavra. Pai Celestiais, verdadeiros Pai do céu e terra, humanidade, eu te agradeço, Pai Celestial, por esta noite, por esse sermão, Pai Celestial, por esta palavra que vós nos permitiu, que nós possamos refletir durante a semana e buscar realmente realizar o teu ideal. Pai Celestial, eu te agradeço realmente pelas bênçãos grandiosas, Pai Celestial, que nós temos recebido em nossa vida, durante o tempo, Pai Celestial, que nós estamos utilizando aqui nessa terra, para que na verdade é um tempo para nós aperfeiçoar o nosso caráter. Por favor, Pai Celestial, esteja abençoando, esteja guiando nossa vida, Pai Celestial. Não nos abandone jamais, Pai Celestial. Não esqueça de nós jamais. Pai Celestial, nós queremos ter a determinação, realmente determinar, realmente nos tornar a pessoa que vós realmente possa olhar e possa se importar. Pai Celestial, eu te agradeço assim, fazendo esse relatório em nome de Zé Marcelo Lima de Almeida, com a família central pela bênção. Adiu. Então, só dando um aviso, né? Domingo tem um sermão da sede, todos devem acompanhar através da FUPM Brasil. É um canal muito fácil de se encontrar no YouTube, ok? Então, muito obrigado, que todos tenham uma excelente semana.